Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Aqui é o Vini e nesse vídeo aqui nós vamos ver uma aula sobre a Bolsa de Valores, mais especificamente a Bolsa de Valores brasileira. Desmitificando o Day Trade, é possível viver dele ou ter um bom desempenho fazendo Day Trade? Antes de continuar, quero dizer para vocês por que eu estou usando a máscara. Bom, o meu objetivo nunca foi aparecer no canal, então se vocês virem os meus vídeos aí, você não vão encontrar vídeo sobre a Bolsa, apesar de eu ter bastante experiência com ela, vocês não vão encontrar um vídeo só sobre a Bolsa. E nenhum vídeo eu mostro o rosto. E eu não tenho intenção de aparecer no canal tão em breve. Quem sabe um dia, né? Mas por enquanto não. Por isso a máscara, para não aparecer completamente no vídeo. Mas por que eu estou aparecendo mesmo assim então? Porque eu acredito que eu aparecendo, mesmo que seja um pouco, e podendo gesticular, interagir um pouco com vocês, não interagir talvez não seja a palavra mais certa, mas o vídeo fica melhor de ser visto do que apenas você estar vendo uns slides aí ou algumas telas e não ter alguém gesticulando, alguém fazendo algum tipo, enfim, não tá vendo ninguém. Eu acho que a aula fica mais chata quando é assim. Então por isso eu estou fazendo o vídeo dessa maneira, beleza? Então vamos continuar aqui então. Cuidado com as taxas operacionais, elas podem levar todo o seu lucro. Aqui eu vou demonstrar para vocês o meu ponto de vista, depois vocês vão chegar às suas próprias conclusões e vão dizer se concordam comigo ou não, ok? Minha experiência na B3. Eu opero na B3 desde 2014. Faço operações manuais e automatizadas, operações com opções, ações, contratos agrícolas, só o contrato de milho, não opero boi gordo, não opero nenhum outro tipo de contrato, apenas milho. Mini dólar, mini índice e fundos imobiliários. Eu tenho um grande foco que são operações automatizadas no MetaTrader. MetaTrader 5, mais especificamente, que é utilizado na Bolsa Brasileira. E principalmente usando robôs, que é uma plataforma muito utilizada para automação, o MetaTrader 5. Eu realizo testes com estratégias automatizadas com robôs no MetaTrader 5 desde 2015. Já usei vários tipos de robôs. Fazer otimização de robôs, backtests, testes em conta demo, conta real. Realizo desde 2015 esse tipo de operação. Então são 5 anos aí. Por que automatizar uma operação? Por que deixar um robô fazer pela gente? Porque no robô não existe fator psicológico envolvido. Todos os trades são executados exatamente como deve ser. Nenhuma operação é aberta ou fechada por impulso, medo, ansiedade. O robô não sente isso. A gente sente. Então a gente às vezes olha uma operação e pensa assim, será que eu entro? Será que eu não entro? Eu acho que eu não sei se eu entro. Quando vê o preço já andou e você não entrou, e você vai dizer assim, putz, devia ter entrado, teria lucrado. Pois é, né? Não entrou, fazer o quê? E o robô não tem isso. O robô vê ali, deu um indicador, deu o sinal de entrada, ele pega e pum, entra. Senta o dedo no mouse. O mouse virtual dele, né, obviamente. Ele faz o que você talvez não faria. E a hora de fechar também, ele vai fechar na hora certa. Ele não vai fechar antes da hora. Se ele colocou lá, não, eu vou fechar quando chegar aqui. Você, quando vê tá pertinho, não, eu vou fechar antes que toque, porque vai que ele volta. Você vai ter um lucro menor, mas vai ter o lucro. O robô não. Não chegou ali, ele não fecha. Às vezes realmente vai voltar e vai perder. Mas se você fez um backtest correto, avaliou corretamente a estratégia, você vai ver que, mesmo que uma ou outra operação ele não vai fechar ali, ele, ao longo do tempo, essa estratégia vai ser bem positiva. Enquanto que se você ficar fazendo manualmente, você não vai ter a mesma rentabilidade que um robô. Ao mesmo tempo, também você pode interferir nas operações do robô, chegar lá e fazer uma operação fechar antes da hora no robô, mas isso não é indicado, tá? Porque o seu backtest, ele não considerou isso, e a estratégia foi boa, não foi? Então, não faça isso, não interfira no seu robô. O robô ele não acha nada, ou é ou não é para entrar, ou sair. Ele não vai fazer alguma coisa, eu acho, não. Ou indicou para entrar e ele vai entrar, ou não indicou, ele não vai entrar. O robô não muda o stop loss ou o stop gain de lugar. Ele não vai lá e vai fechar antes da hora, vai arrastar para cá, ou tava lá, tá subindo, ele vai dizer assim, não, eu acho que vai um pouquinho mais, vou botar mais para cima o gain. E às vezes não vai. Você pode fazer isso na sua conta real, operando na mão. O robô nunca vai fazer isso.
A mesma coisa stop loss. Você vai definir que se o preço chegar nesse ponto aqui, ele vai fechar a operação. Aí vai indo, vai chegando, e você pensa assim, não, ele vai pegar o stop aqui e vai voltar a subir. Então eu vou arrastar o stop mais para baixo. Você vai fazer isso. E vai pegar um stop maior ainda do que o planejado inicialmente. Na maioria das vezes, né? Bom, o robô não vai fazer isso. Ele só vai talvez mudar o stop de lugar se ele usar algum tipo de trailing, que não convém ficar explicando muito aqui, mas o trailing ele vai, por exemplo, a hora que chegou num determinado ponto, ele tira o stop daqui e coloca para cá, para se voltar ele não ter mais aquela perda lá embaixo, para ele limitar ali, e talvez até colocando o trailing mais próximo, desde um ponto acima da sua entrada, para que se ele cair, você ainda vai ficar com um pouquinho de lucro, nunca vai deixar que chegue lá no loss e chegar a perder uma operação que iniciou vencedora. Esse é o objetivo principal de um trailing. O robô vai fazer isso? Vai, se ele foi configurado para isso. Tá? Se isso está previsto nele. Pode estar, pode não estar. Então, quando a gente define uma estratégia e automatiza, é possível observar o real desempenho dela sem nenhuma influência do fator comportamental do trader. Então, sem essas coisas que eu falei ali, mudar a entrada, a saída de lugar, mexer no stop, mexer no gain, o robô não vai fazer isso, então você vai ter uma real definição, uma real ideia do desempenho da estratégia. Inclusive quando colocar em conta real. Tá? No backtest você vai ter uma prévia disso, de como ele teria se comportado no passado se você estivesse executando aquilo. Mas colocando em conta real, conta demo até, você vai ter uma percepção do como a estratégia se comporta no mercado atual, a partir desse momento. Com isso, então, a gente consegue determinar o quanto uma estratégia se sai bem ou mal em determinados mercados e momentos do mercado. Aqui eu vou trazer um exemplo para vocês real, que é o que eu vou usar para avaliar o desempenho da estratégia e a rentabilidade real dela, tá bom? Eu desenvolvi e automatizei uma estratégia com alto índice de acerto e lucro bruto. Ela opera apenas mini dólar, que é o WDO. Ela opera todos os dias, incluindo o dia do payroll. Se você não sabe o que é o payroll, dê uma pesquisada. Costuma mexer muito no mercado. Ela só não opera em um dia específico, que é o dia da rolagem do contrato, que é o dia quando o contrato vigente vence e se começa a operar o contrato novo. Esse dia eu não deixo ele operar essa estratégia, porque a estatística mostra que esse dia não é positivo para a estratégia. Tá? Sempre são executados 6 trades por dia. Sempre. Todos os dias que ele opera, ele faz 6 trades. Sempre e apenas. Ele nunca vai fazer 5 e ele nunca vai fazer 7. São sempre 6. A estratégia está sendo executada com 2 contratos. Só 2. E a saída é feita fechando completamente a posição. Vai lá e puf, fecha os 2 contratos. Se está comprado, ele vende. Se está vendido, ele compra. Não tem parciais nessa estratégia. E ela é fechada com take profit, que é o gain, de 5 pontos. Então os 2 contratos eles encerram com 5 pontos de gain. O stop loss varia conforme condições do mercado. O robô ele pode... Existe um stop loss máximo nessa estratégia e existe um stop loss pela mudança das condições do mercado. Muitas vezes o stop máximo é pego porque o mercado muda muito rápido e a mudança nas condições são detectadas através de indicadores. E eles, às vezes, eles têm um certo atraso para registrar que mudou, que o mercado mudou. Então, esse seria o stop de segurança. Mas muitas vezes quando ele está vendido e começa a subir e o robô identificou que houve realmente uma mudança de comportamento, ele fecha, dá o stop ali antes de chegar naquele ponto máximo. Mas muitas vezes ele pega o stop máximo. Não convém aqui ficar entrando nesse detalhe. Bom, 6 trades de 2 contratos são 12 contratos sendo comprados, por exemplo. Para fechar a posição, se a gente comprou 12, a gente tem que vender mais 12. Não importa, a corretagem para contratos ela é pela quantidade de contratos e não pela quantidade de ordens que a gente executa. Então se você comprou 12 contratos e vai fechar 12 contratos, são 24 corretagens. Tá? Não importa se você fez isso em 24 ordens, comprou um, vendeu um, comprou um, vendeu um, ou se você comprou 12 de uma vez e vendeu 12 de uma vez. De qualquer maneira, você vai pagar por 24 ordens. Tá? Essa estratégia ela apresenta um excelente lucro bruto,
reparem nessa palavra que eu enfatizei, bruto. Os valores de lucro que eu mostrarei a seguir são todos brutos, antes de descontar corretagem, taxas da B3, imposto de renda, etc. Em 2019, essa estratégia lucrou R$ 8.770. Sempre lembrando que são números brutos esses aqui, tá? Em 2020, até 28 de agosto, ele lucrou 8.570. Isso mesmo. Até 28 de agosto, está bem longe até relativamente do fim do ano, ele lucrou quase a mesma coisa que em 2019 inteiro. Esse é o painel do robô e o gráfico que ele opera. Então aqui você tem uma ideia. Esse gráfico aqui é dessa data aí que você está vendo no vídeo. 3/9/2020. Então nesses 3 dias que ele rodou em setembro, aquele ali é o resultado que ele teve acumulado até agora. Até agora ele está ganhando R$600. Tá? Já teve loss, sim, você pode ver ali que de 18 operações, de 24 operações, 18 foram positivas, então quer dizer que houve 6 operações negativas aí. Bom, tudo indica que esses resultados são excelentes, certo? São mesmo. Vamos analisar agora na planilha os resultados brutos obtidos em anos anteriores, na verdade em 2019 e em 2020 até agora. Resultados mensais de 2019. Em janeiro, ele perdeu 1.260. Fevereiro, ganhou 670. Março, ganhou 1.220. Abril, perdeu 240. Maio, ganhou 750. Junho, ganhou 1.230. Julho, ganhou 1.250. Agosto, ganhou 640. Setembro, ganhou 1.090. Outubro, ganhou 460. Novembro, ganhou 810. E dezembro ganhou 250, totalizando 8.770. Os resultados mensais de 2020 são aí, ó, até agosto, no dia 28, já que o 28 foi o último dia que ele operou, dia 29 foi o dia da mudança do contrato, então ele, na verdade, dia 29 não foi a mudança, dia 28 foi numa sexta-feira, e o último dia útil ele não operou, que foi na segunda-feira, em agosto, porque houve a mudança de contrato. Então, janeiro ganhou 370, fevereiro 640, março 330, abril 1.570, maio 1.870, junho perdeu 260, julho ganhou 2.040 e agosto ganhou 2.010, totalizando 8.570. Você pode ver ali que só teve um mês que ele perdeu e perdeu bem pouquinho, né? Nos outros ele ganhou bastante. Sim, até no 2020 até agosto ele quase alcançou o lucro do 2019 inteiro. Muito legal, né? As condições do mercado estão realmente muito favoráveis para essa estratégia nesse ano. Eu tenho estudos dessa estratégia rodando desde 2017. Todos os anos terminaram positivos. Tá? Houveram mais positivos, houveram menos positivos. Só que os anos mais recentes, eles estão melhores. 2020 está superando todas as expectativas. Lembrando, essa estratégia está usando apenas 2 contratos sempre, só 2. Se eu quiser eu posso aumentar para 3, 4, 5, 20 e multiplicar proporcionalmente os resultados. Só que isso também aumenta o meu risco. Se eu tomar um loss, o loss vai ser maior também. Nos dias de perda, vou perder mais. Nos dias de lucro, eu vou ganhar mais. Bom, e os dias de loss existem. Como eu acabei de mostrar para vocês, em janeiro, 3 dias, ele já perdeu 6 vezes. 6 operações. Só que ganhou 18. Nessa estratégia, mesmo que a grande maioria dos meses terminem negativos, vários dias terminam negativos. E algumas vezes o mês todo termina negativo também. Por isso que eu não rodei essa estratégia com uma mão maior. Eu não queria correr tanto risco. Mas bem, vamos relembrar os resultados que a gente teve com 2 contratos. 2019, todos aqueles resultados aí, totalizou 8.770 de lucro, né? 2020, até 28/8, totalizou 8.570 de lucro. Quero perguntar para você agora. Você gostou da estratégia? Você rodaria ela na sua conta real? Você está sonhando com os lucros que poderia ter com ela rodando? Talvez 10 contratos? Os resultados que mostrei na planilha aí seriam multiplicados por 5. Então o resultado também seria 5 vezes maior. Só que aquele mês negativo lá também seria 5 vezes mais negativo, né? Pensa nisso. Ou talvez, se você estiver rodando 10 contratos, os resultados multiplicados por 10. E aí? O resultado somado do ano
seria vezes 10. Então aquele 8 mil vezes 10 é 80 mil. Só que se em um mês ele perdeu 1 mil com aquele resultado lá, seria 10 mil de perda. Você teria como segurar isso? Muita gente. Já pensou se você começa a rodar essa estratégia exatamente naquele mês negativo? Leva uma paulada de 10 mil na cabeça? Você vai pular fora, né? E todos os meses seguintes que são positivos, você não vai ter participado e vai ficar só olhando e assim, pá, eu devia ter continuado. Isso acontece com muita gente. Bom, eu rodei essa estratégia e eu tive resultados, tá? Vocês viram na planilha aí, mas vocês vão ver agora também notas de corretagens logo em seguida. Só que calma aí. Eu não estou vendendo nada, tá? Aqui você não vai conseguir comprar essa estratégia, você não vai comprar esse robô, eu não estou vendendo. Eu estou só dando uma aula para vocês. Até daria para fazer uma parceria para negociar uma parceria para a gente rodar isso numa conta e dividir os frutos dela, da estratégia, dividir os lucros. Eu vou explicar depois mais para frente por quê, tá? Mas eu não vendo essa estratégia, eu não vendo esse robô não, tá? Isso é só uma aula para conscientizar você sobre as armadilhas do day trade. O que você vai ver a seguir, quase nenhum vendedor de curso fala. Especialmente os scalpers. E você vai ver por quê que eu falo especificamente daí, nesse caso aqui, dos scalpers. Como eu ia dizendo, eu rodei essa estratégia e obtive resultados. Então, os lucros brutos eles foram excelentes. Porém, os lucros líquidos, olha essa palavrinha ali, ó, destacada, lucros líquidos, é diferente de lucros brutos. Eles não foram bons como a gente esperaria que fossem. Eu vou mostrar a seguir duas notas de corretagem reais para exemplificar o que eu estou falando, tá? Uma de um dia negativo e uma de um dia positivo. São notas reais, notas minhas, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui o que eu estou me referindo. Essa aqui foi um dia negativo. Tá aqui a nota inteira. Eu acho que não está muito... Você não vai conseguir talvez ler muito aqui. Depende do tamanho da sua tela. Mas está aí a nota toda. Vamos avaliar agora a parte de baixo da nota. Tipo o rodapézinho ali. Que é onde está o cálculo do quanto realmente a gente perdeu nesse dia. Esse é o tipo de nota que ninguém quer. Mas dia de perda é normal. Acontece. E vai vir nota negativa. Sempre vai vir. Uma ou outra. Veja isso. Olha, coloquei essa setinha em todos os lugares que eu quero destacar para vocês. Aqui em cima, nós temos o saldo líquido das operações. O quanto a gente perdeu com a negociação dos contratos em si. Perdemos R$120. Foi uma perda bem leve, considerando aqui o potencial do robô. O robô, quando ele acerta as 6 operações no dia, ele fatura R$600. A taxa operacional é a corretagem. Aqui, nesse caso aqui, eu estou pagando uma corretagem de R$1 por contrato. Existe até corretagem zero no mercado, tá? Mas aqui nós temos essa taxa de R$24, porque são 24 contratos, a R$1 cada, R$24. Taxas de registro para BMF. Essas taxas aqui são pagas para a bolsa, R$18,72. Taxas de emolumentos, mais etc. aqui, R$10,08. Impostos, R$2,50. Esse imposto aqui é pago para a corretora. No caso, a corretora cobra a corretagem e o imposto é o ISS. É o que no caso a corretora tem que repassar para a prefeitura da cidade dela. Então aqui a corretora cobra o ISS da gente para repassar para a prefeitura dela. Se isso é justo ou não vem ao caso, né? Só aqueles que faturam e a gente que paga o ISS. Ajuste day trade está aqui, então o que a gente perdeu lá. E o total de custos operacionais, R$ 52,80. Resumindo, nós não perdemos 120. Devido às taxas, nós perdemos 175,30. Ou seja, perdemos 175,30. Ah, mas o dia de lucro são bons, né? Vamos analisar um deles. Tá aqui uma nota de um dia positivo. Foi um dia que foi positivo, mas não foi tão positivo assim. Ele não deu aquele lucro máximo de 600, né? Vamos ver a parte que mais interessa agora em zoom. Melhor. Tá aí, o verdinho, o lucro,
R$ 210. Show, né? Ok. Quando a gente tem lucro, a gente tem que pagar também imposto de renda retido na fonte. Tá aqui, ó, 1,57. 1% do valor. Taxa operacional, mesma coisa, corretagem R$ 24,00, R$ 1,00 por contrato. Taxa de registro, 18,72. Taxa de emolumentos, 10,08. Mesma taxa, mesma quantidade de operações e contratos, mesma taxa que a nota anterior. Nos dois casos aqui. O imposto mudou um pouquinho, foi para 2,51 por algum motivo aí. Total de custos operacionais, 52,80. Porém, temos os 52,80 de custos operacionais, mais o IRRF para descontar. Vamos ver então, totalizando aí, 153,12. Então, foi isso que sobrou para a gente. Mas ainda tem um detalhe aqui, tá? Esses 153,12, eles ainda não são líquidos. É líquido? É líquido. Mas não é líquido. Por quê? Considerando se essa fosse a nossa única operação no dia, no mês, então eu tive que interromper a gravação aqui um pouquinho porque tocou meu telefone. Bom, considerando que essa fosse a nossa única operação no mês inteiro, você não tinha nenhuma operação anterior para considerar, nem lucro, nem prejuízo, você tem que pagar ainda o imposto de renda. Por isso que eu não falei que é líquido. Aqui a câmera está na frente, ó. São 20% do lucro, no caso do day trade. É isso aí, você ainda tem que pagar 20% daquele valor ali, de 153,12. Para o governo de imposto de renda. Por isso que eu falei que aquele valor ali era líquido, mas não era líquido. Tá? O cálculo 100% correto é um pouco diferente disso que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Um pouco mais complexo. Seria alguns centavos de diferença. Mas vamos considerar, para facilitar aqui a explicação, que a gente vai pagar em cima dos 153,12, tá? Você pagando 20% disso para o governo, você deve R$ 30,63 para o governo. É pouquinho, né? Mas você deve aquilo ali. Então o que foi líquido realmente daquilo ali foi R$ 122,49. Foi isso que sobrou para você daquele dia ali específico. Óbvio que outras coisas são consideradas. Se você teve uma perda anterior, você não vai pagar o imposto em cima disso e ficar com outro prejuízo total. Mas enfim, isso não é uma aula sobre imposto de renda para a Bolsa. Existem aulas assim na internet e eu não tenho planos de fazer uma aula desse tipo, tá? Mas é isso. Você não paga isso diariamente, você vai pagar isso quando o mês encerra, né? Então aqui eu demonstrei apenas para facilitar a explicação, o quanto que você realmente ganharia naquele caso lá. Se você operou só aquele dia, ganhou aquilo, tanto que você teria que pagar em cima daquele valor. A maneira correta de calcular imposto de renda é a partir do final do mês de operações, iniciou o mês seguinte, o dia 1, ou no fim do dia 30, 31, você vai calcular os seus resultados diários do mês inteiro, soma todos os dias que você teve lucro e abate os dias que você teve prejuízo. Vai somar o saldo líquido total de todos os dias. Então, você vai ver o que deu. Pode ter dado um valor negativo, como eu mostrei na planilha de resultados do robô lá, ou pode ter dado um resultado positivo, a soma total do mês. Se der negativo, você não deve pagar nada de imposto de renda. E fica com esse saldo aí, ó, o que você ficou negativo, para ser considerado no período seguinte. Você vai abater do período seguinte, se você tiver lucro. Mas se você tiver o fim do mês foi positivo para você, e você não tinha nenhum prejuízo anterior para descontar, você vai pagar 20% desses lucros aí para o governo a título de imposto de renda. Então, se você considerar esses 2 dias das notas acima, no dia 1 ele perdeu 120, no dia 2 ele ganhou 210, então o resultado foi positivo em R$90, ele ganhou R$90, né? Certo? Errado! Se você considerar esses 2 dias as notas acima, ele perdeu 175,30 e depois ganhou 153,12. Lembrando, aqui a gente não considera o imposto de renda ainda, tá? A gente considera só o total líquido da nota. Então o resultado final foi
Menos 22,18. Isso mesmo. Em um dia ele perdeu 120, no outro ganhou 210, mas ainda assim no fim das contas você perdeu 22,18. Ou seja, parece até aquele negócio da Dilma, né? Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, no final das contas todo mundo vai perder. Pois é, nesse caso aqui foi. Na verdade tem um lado ganhador aí nessa história, dois lados ganhadores, e você vai ver depois. O lado bom disso é que pelo menos imposto de renda você não está devendo, né? Não teve lucro, não deve nada pro governo. Mas sério agora, tá percebendo que alguma coisa está muito estranha aqui? Vamos deixar agora então a porra mais séria ainda. Eu vou mostrar para vocês a parte oculta daquela planilha de resultados do início do vídeo. A parte onde, além dos resultados brutos, eu calculo também os custos e as taxas para rodar essa estratégia. Vou também demonstrar o quanto a taxa de corretagem tem impacto na lucratividade da estratégia. Essa é a única variável que a gente consegue mexer. A gente consegue descontos em corretagem, consegue uma corretagem mais barata. É a única coisa que a gente consegue mexer. As taxas da bolsa não tem como negociar, a não ser que você opere maior. Então as taxas são diluídas. Mas não tem como chegar lá, bolsa. As taxas aí estão muito caras, vamos baixar um pouquinho. Eles não fazem isso não, tá? Vamos lá. Resultados de 2019. Veja só. Agora sim. Se a corretagem for R$1 por contrato, olha só o que acontece. Você tem todos esses resultados positivos aqui. Você teve um resultado de 8.770 bruto. Aí você vai pagar para a corretora, a título de corretagem, R$6.360. Você vai pagar para a B3 em taxas 6.912. Ou seja, você vai pagar 13.272 em taxas. Que legal! Então seu resultado, você ganhou 8.770. Mas seu resultado foi negativo ainda. Tu tá perdendo 4.500, cara. Ganhou 8.700 para perder 4.500. Isso é o que sobra para mim, mesmo que eu tenha tido um resultado de 8.770. Pensa aí nisso. A gente tem o risco da estratégia, a gente tem um lucro, só que paga tanta taxa que não sobra nada. E ainda tem que tirar dinheiro do bolso para terminar de pagar as taxas. Isso ainda considerando que ainda daria menos, tá? Porque em todos os dias positivos aqui ainda tem aquele imposto retido na fonte, que a gente não recupera não. É usado para calcular abatimento depois, mas não tem como recuperar aquilo lá. Então daria uma perda um pouquinho maior que isso ainda. Bom, vamos então ver se a gente consegue melhorar um pouco essa situação, colocando uma corretagem de 15 centavos. O que muda aqui? A gente paga menos para a corretora, R$ 974,40. A gente paga a mesma coisa para a B3. E a gente então perdeu aqui R$ 7.886,40 com taxas. E aí sim tem um lucro de R$ 883. Olha aqui. Algum vendedor de curso já mostrou isso para você? Não, né? Se ele mostrar, talvez ele não venda o curso. Principalmente scalper. Essa estratégia, fecha contrato de mini dólar com 5 pontos de gain. 5 pontos. Imagina se você estivesse fazendo um scalper de 2 pontos, 1 ponto, e operando essa quantidade. Ou mais, né? Você, talvez sendo scalper, você operaria mais ainda. Então você pagaria mais taxas ainda. Você teria um resultado horrível no fim das contas. Bom, você ganhou R$ 8.700, 770, e no fim das contas você ficou ainda, sobrou para você só R$ 880. Isso no ano todo. Isso é pior que trabalho escravo, né? R$ 800 de 8.000 de lucro que você teve. Bom, a gente consegue melhorar essa planilha um pouquinho? Consegue. A gente consegue corretagem gratuita em algumas corretoras e dependendo do seu assessor também. Então, se a gente colocar uma corretagem free, uma corretagem 0,800, o que acontece? A gente ganhou 870, a gente não pagou nada para a corretora,
mas pagou 6.912 para a bolsa, para a B3. Então tá aí, ó. Agora vocês viram quem é que sempre ganha com a história, né? Resultado disso, então, sobrou 1.858. Bem melhor do que com a corretagem a 15 centavos, né? Só que ainda você ganhou 8.700 e sobrou para você só 1.800. Isso não é justo, mas é assim que funciona. Vamos então agora ver resultados de 2020. Resultado bruto até aqui, 8.570. Esse ano está melhor, tá? Porque os meses foram mais positivos do que 2019. Então essas contas vocês vão ver elas sendo mais positivas. Mas mesmo assim, ó, na corretagem a R$1 por contrato é impossível ter lucro. Olha aqui. Depois dizem que a corretagem não faz diferença. Ah, não está ganhando dinheiro? Não é porque a corretagem está cara, é porque a tua estratégia aqui não está boa. Ó, será? Total da corretora, 4.240 de taxas de corretagem até agosto. Não deu mesmo 6.000 lá porque não foi o ano todo. Taxas da B3, 4.600. Vê que as duas ganham o mesmo tanto, praticamente, quando é a corretagem real, né? Mas o resultado final, então, ganhou 8.570, mas ainda tive que tirar 278 do bolso para bancar as taxas aí. Então ainda foi negativo. Perdeu todo o 8.570 em taxas e ainda teve que pegar mais uma grana para terminar de pagar as taxas. Vamos melhorar isso? Vamos colocar a corretagem a 15 centavos então. Com a corretagem a 15 centavos, a gente reduz as taxas com a corretora para 649,60. Bem menor. E as taxas da B3 permanecem as mesmas. O resultado final, então, a gente do 8.570 que a gente faturou bruto com a estratégia, sobrou 3.312 para a gente. Vamos melhorar um pouco mais? Vamos para a corretagem 0.800 então. Total de taxas para a corretora, nada. Total da B3, 4.608, mesmo valor. Total acumulado, 3.962. Então com corretagem zero a gente teria do 8.570, 3.962 de lucro. Lembrando, nesses resultados aí, não estou considerando ainda imposto de renda. Está considerando só o resultado bruto da estratégia. Ou seja, caso a gente tenha lucro, ainda é preciso descontar 20% de imposto de renda para o governo. Dessa maneira, os melhores resultados, que são os com corretagem grátis, ficariam assim. Eu vou calcular aqui descontando imposto de renda ainda sem considerar o IRRF e tal, que daria um pouquinho menos, tá? Então aqui vai estar mostrando esses resultados que vocês vão ver aqui agora. Eles são um pouco maiores do que o que seriam na realidade. Em 2019 a gente teve aí com a corretagem zero um lucro de 1.858, tira 20% que dá 371,60, sobra pra gente 1.486. Em 2020 o lucro de 3.962, que é com a corretagem zero, tira 20% de imposto de renda em cima disso, que dá 792,40, sobra pra gente 369 e 60 centavos, o que dá muita diferença, 60 centavos. E ainda mais uma coisa que você tem que considerar aqui, agora já é para outro caso, não é para vendedores de curso, é para vendedores de robô. Se o robô não é seu, você paga um aluguel desse robô, você ainda precisa descontar o valor desse aluguel nesse lucro, depois de pagar imposto de renda. Então no caso do melhor resultado ali, ó, 369 esse ano, depois de tirar o imposto de renda, vai ter que descontar o aluguel do robô aí. Ou no de cima, do 1.486, você tem que pagar o aluguel do robô aí. Se o aluguel custa 2.000, pronto, você já está no prejuízo. No de baixo, 369, se o aluguel custa 2.000, você ganhou 1.100. É. Pra você ver. Parece, no fim, meio que parece cassino, né? Tá tudo contra você. Tudo. O risco é seu, os custos são seus, a bolsa sempre ganha, a corretora sempre ganha caso você pague corretagem. Se você não paga, eles ainda ganham de outra maneira, através do RLP e tal. Então, é você que é o ferrado na história. Eu digo você, mas na verdade é a gente, né? Bom, nesse caso aqui, o robô é meu. Eu não pago aluguel nenhum, então não tem essa taxa. Mas você deve levar isso aí que eu acabei de dizer em consideração se você for avaliar contratar um robô, tá bom? Mas agora aí, ó, repara também uma coisa.
Em 2019, o resultado final líquido, sem considerar imposto de renda e com corretagem zero, é 1.858. Em 2020, resultado final líquido até 28/8, sem considerar imposto de renda, com corretagem zero, é 3.962. Esse é o melhor cenário possível dentre esses resultados que a gente viu. Todos os outros cenários eram piores. Pagando corretagem de 15 centavos, a gente piora os resultados. Pagando de R$1, a gente deixa tudo negativo. Vamos avaliar então aquele melhor cenário ali, um pouco melhor. Resultados de 2020. Repare que lucro bruto 8.570. Aqui a câmera está na frente, mas é taxas pagas para a bolsa 4.608. Sobra para a gente só 3.962. Que ao pagar imposto de renda se torna apenas 369,60. É isso mesmo. Todo o risco é nosso. Se perder, é o nosso dinheiro indo embora. Todas as taxas são por nossa conta. Se a gente ganhar, ainda paga imposto de renda 20%. Ganhando ou perdendo não importa, você sempre vai pagar as taxas da bolsa. Ela nunca deixa de ganhar. Então, quando você tem um bom resultado financeiro bruto, no caso daquele resultado ali, a bolsa ainda lucra mais do que você. Veja só. A nossa parte, 369. Parte do governo, 792. Parte da bolsa, 4.608. Olha só. E agora? Depois desses resultados aí, o que você acha do day trade? E do scalper? Talvez teria um resultado pior que esse, porque esse é um resultado ganhando com 5 pontos. Se você tiver os gains aí de 2 pontos, você vai pagar mais taxa ainda para chegar num resultado assim. Essa estratégia, ela fecha o gain com 5 pontos. Scalper normalmente costuma fechar com 1, 2, 3 pontos. Normalmente são poucos pontos. É óbvio que se a gente aumentar a taxa de acerto, perder menos vezes, pode melhorar um pouco essa conta, mas em média vai ser aquilo ali. Dito isso, é possível diluir um pouco os custos da bolsa quando a gente opera mais contratos. Com isso a gente aumenta as possibilidades de lucro bruto maior, mas também os riscos de perda maiores. Mas também pagamos proporcionalmente menos taxas por contrato para B3. Então a gente abrindo 2 contratos e fechando 2, fazendo isso 6 vezes por dia, a gente paga aquela quantidade de taxas lá. Que se a gente dividir por 24, a gente vai ter um certo resultado. Se a gente operar mais contratos por vez, por exemplo, abrir e fechar 10 contratos por vez, a gente vai pagar mais taxas, só que dividido por 20, que abriu 10, fechou 10, são 20, de uma vez só, você vai pagar no fim das contas um pouco menos de taxa por contrato. Tá? Dilui um pouco os custos da estratégia. Isso pode aumentar o potencial de retorno da estratégia quando a gente considera um período maior de tempo, meses, anos. Lembrando que a quantidade que é possível a gente calcular aquilo ali da maneira que eu coloquei para vocês, porque a quantidade de operações dessa estratégia específica que eu mostrei para vocês, ela é fixa. Ela sempre opera 6 vezes por dia com a quantidade de contratos que a gente seleciona. Sempre. Nunca opera 5 vezes, 3, 2, nem 7. É 6, todo dia. 6, sem exceção. A não ser no dia que ela não opera, que é o dia da rolagem de contratos. Nos moldes atuais, com 2 contratos e com taxas assim altas, considero que esse risco aí não vale o retorno pequeno que ela traz. Com mais contratos, talvez compense. Assim, a gente chega à seguinte conclusão. O risco de perder dinheiro com essa estratégia específica não está compensando os custos de operar ela. Isso quer dizer que o day trade não dá retorno? Pelo contrário. Ele pode sim dar retorno, mas você precisa de uma estratégia com uma alta ou altíssima taxa de acerto. Precisa não operar muitas vezes, deve limitar o seu loss ao mínimo possível, mas não deve ter loss financeiro e sim técnico para evitar violinadas. Então é o seguinte, tem gente que olha lá, a maneira correta de determinar o stop é você olhar, você está comprado, você vai posicionar o seu stop abaixo do fundo anterior. Mas tem gente que olha, não, mas se eu for colocar lá no fundo, embaixo do fundo anterior, eu vou ter que colocar um stop de 10 pontos. Isso é muito, eu não posso perder tanto, eu só posso perder no máximo de 5 pontos. Então eu vou lá e coloco o stop de 5 pontos. Aí o que acontece? O mercado vai ali, pega o stop do cara de 5 pontos, mas não desce até lá no fundo e depois vira e sobe.
Então, se o cara tivesse colocado stop de 10 pontos lá embaixo, ele estaria tendo um risco maior? Estaria. Só que não teria sido acionado o stop dele na maioria dos casos. Mas como ele colocou no meio do caminho, e normalmente ocorre um retorno aí de 50%, 61% do movimento, aciona o stop do cara e depois segue a direção que ele queria ir. Por isso que eu digo para você não usar stop financeiro. Ah, posso perder 5 pontos. Não, não. Por mais que o stop seja longo, você deve colocar sempre em pontos técnicos e não pela quantidade que você pode perder. E se o stop estiver muito grande para você, não entra na operação. Tá? Não entra. É melhor não entrar, então, nesse caso. Então, principalmente aí, no caso da estratégia, você deve procurar alvos de gains maiores do que 5 pontos. Caso estivesse operando essa estratégia aí. Só que essa estratégia aí, se a gente coloca um gain maior que 5 pontos, ela normalmente não pega o gain. Então não tá legal para se operar ela com essas taxas aí. Então, é um pouco difícil de conseguir no day trade alvos maiores que 5 pontos. Na verdade, hoje em dia tá até fácil, só que você vai precisar de uma estratégia diferente. Tá? É difícil, mas é possível sim conseguir. Eu tenho outra estratégia que roda com gain maior. Que ela tem um resultado maior, mas ela também tem uma perda maior quando perde. Eu quis trazer especificamente essa para vocês, porque é a mais fácil de verificar o quanto a gente perde com taxas. A outra estratégia, ela não tem uma quantidade fixa de operações por dia. Então tem dia que nem opera, tem dia que opera uma vez, tem dia que opera 2, 3 vezes. Normalmente é isso. E essa não, essas são 6 vezes. Então a gente consegue ver certinho as taxas. Por isso que eu trouxe essa estratégia. É muito fácil verificar o que se paga de taxas quando a gente analisa essa estratégia aqui. Tá? Então aí, através desse vídeo você ficou sabendo o quanto que as taxas, as corretagens realmente comem do lucro. O que você achou, né? Você aprendeu algo novo com esse vídeo? Ele foi esclarecedor para você? Notou algo que os vendedores de curso do tipo fique rico fazendo day trade nunca dizem? Talvez sejam meio esquecidos, né? Talvez eles não lembram de falar disso, né? Quando estão tentando vender o curso para vocês. Bem, espero que você tenha apreciado essa aula. Qualquer coisa eu fico à disposição. Também, se quiser fazer uma parceria para dividir os riscos e os lucros de estratégias automatizadas, entre em contato. Beleza? Muito obrigado, galera. É isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha ele, se inscreve no canal, ativa também o sininho de notificação para ficar por dentro aí quando sair vídeos novos. Eu não costumo postar muitos vídeos sobre a bolsa, mas quem sabe, dependendo do alcance desse vídeo aqui, eu poste mais. Tá? Os meus vídeos no canal são bem variados, então muitas vezes você vai ter aí um vídeo que você não curte o assunto, a maioria são vídeos de unboxing, mas em seguida pode sair um vídeo que você curte. Tem vídeos de games, vídeos de várias coisas. Beleza? Então é isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Falou!